Fala galera, beleza? Seja bem-vindo à aula 2 do módulo 1, adição e subtração. Sem muitas delongas, adição, operação de adição. Essa operação está relacionada com duas palavras principais: juntar duas quantidades ou mais e acrescentar quantidades. Você já tem uma certa quantidade e a essa quantidade você vai acrescentando outras novas quantidades. São duas ideias bem próximas, mas são um pouco diferentes. Aqui você tem duas quantidades e junta. Aqui você já tem uma e vai acrescentando, ok? Qual que é o algoritmo usual da adição? Ou seja, qual é a maneira? Algoritmo é maneira, não é algarismo, tá? É algoritmo. Qual é a maneira mais usual para se resolver uma adição? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, sempre da direita para a esquerda, pessoal. Então como que fica, por exemplo, 8 mais 6 dá 14. Eu coloco o 14 aqui? Não. Sabe por quê? Porque nós utilizamos o sistema decimal. Quando a gente tem 10 ou mais unidades, essas 10 unidades viram a próxima casa, a próxima ordem, que é a ordem das dezenas. Então, como é que fica aqui? A gente deixa as 4 unidades e sobe uma dezena. Esse 1 aqui é de uma dezena. Agora você soma tudo que você tem. 10 dezenas mais 7 dezenas, 17 dezenas. Fica o 7, sobe uma centena. Tudo bem? As 10 dezenas que a gente tira vira uma centena. 18 centenas mais uma centena dá 19 centenas. Deixo as 9 centenas, subo as 10 centenas que viram uma unidade de milhar. E assim por diante, como você já aprendeu. 8 mais 6, 14. 14 unidades de milhares, fica 4 unidades de milhares. Sobe uma dezena de milhar. Isso dá 4 dezenas de milhar, 44.974. Talvez você nunca tenha se atentado para isso, né? Que o que você está subindo aqui, pensar nisso como ordem. Poucos professores ensinam isso. Por quê? Porque é a matéria que a gente vê quando a gente é pequenininho. E aí a gente não tem tanta compreensão assim. Mas que fique claro, sempre da direita para a esquerda no algoritmo usual. Tem outras formas de adicionar, mas essa é a principal. Nomenclatura rápida aqui. Primeiro número que está sendo somado é a primeira parcela, segundo número é a segunda parcela e o resultado é soma ou total, ok? Temos 3 propriedades na adição. Primeira delas, comutativa. Se eu troco a ordem das parcelas, isso não altera a soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso trocar a ordem, que é a mesma coisa. 5 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 5. Associativa. Quando eu tenho 3 ou mais números somados, eu posso escolher quaisquer 2 para somar primeiro. Por exemplo, nesses 3 números somados, quem está sendo somado primeiro? Os 2 primeiros números. Nessa segunda maneira, quem está sendo somado primeiro? Os 2 últimos números. Se você pegar um exemplo numérico, somar 4 mais 5 mais 6 é a mesma que somar o 4 com 5 mais 6. Aqui vai dar 9 mais 6, aqui vai dar 4 mais 11. São resultados diferentes, mas que vai dar o mesmo resultado no final, que é 15. Tudo bem? Anota aí, então, propriedade associativa. A última é de elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. A mais zero, qualquer número somado com zero dá o próprio número. Tudo bem? A operação de subtração, por sua vez, está relacionada com 3 palavras-chave. Retirar, comparar e completar. Tem uma certa quantidade e dessa quantidade quero retirar uma outra quantidade, operação de subtração. Quero comparar duas quantidades. Em quantas unidades uma é maior do que a outra? Vamos supor idades. Uma pessoa tem 30, outra pessoa tem 25. A pessoa A é quantos anos mais velha que a pessoa B? 30 menos 25, que dá 5. Tenho R$1.000 e fulano de tal tem 900. Quantos reais a mais eu tenho que essa pessoa? Estou comparando. Tenho R$100 a mais.
Completar. Vamos supor que você está numa estrada, você tem que percorrer 1.000 quilômetros no total. Já percorreu 800. Quanto que falta para completar esse percurso? Quanto que falta para chegar ao final? Essa é a ideia de completar. 1.000 menos 800, que dá 200 quilômetros. Entenderam as 3 palavras-chave? No algoritmo usual da subtração, utilizamos da mesma maneira que na adição. Começando da direita para a esquerda, com unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Quando o de cima for maior do que o de baixo, tudo bem, é possível fazer a subtração daquela ordem. Caso o de cima não seja maior do que o de baixo, há a necessidade de pegar uma unidade da ordem à esquerda, para que seja possível fazer a subtração. Aqui, por exemplo, 9 menos 6 dá 3. Não tem como eu tirar 8 dezenas de 6 dezenas. Eu pego uma centena emprestada. Uma centena emprestada faz com que aqui fique com 6 centenas. Essa uma centena são 10 dezenas. 10 dezenas mais 6 dezenas dá 16 dezenas. É por isso que geralmente se coloca um aqui, porque a gente vai de 10 em 10. 16 dezenas menos 8 dezenas, agora é possível. 8 dezenas. 6 centenas menos 5 centenas dá 1 centena. 3 milhares menos 2 milhares dá 1 milhar. Beleza, galera? Operações inversas e prova real, galera. 36 mais 14 é igual a 50, correto? Eu posso fazer essa adição, virar uma subtração, de forma que elas sejam operações inversas. Se eu fizer 50 menos 14, isso dá 36. Se eu fizer 50 menos 36, isso dá 14. Também serve como prova real. Se às vezes você diminui, vamos supor aqui, 20 menos 16 dá 4. Você quer fazer a prova real. Pega o 4, soma com 16 e vê se dá 20. Toma muito cuidado para esse caso aqui, ó, esse elevado a esse. Se você pega 20 menos 4, isso dá 16. Mas perceba que a operação se manteve de menos. Então, adição e subtração são operações inversas? Sim, mas toma cuidado com esse caso específico aqui, que a gente sai de uma subtração para uma subtração, ok? Expressões numéricas envolvendo adição e subtração e parênteses, colchetes e chaves já para a gente matar de uma vez só. Elimine primeiro o parêntese. Então vamos lá. Tudo que não for ser operado, você repete. 12 mais 7 dá 19. Repete menos 5, fecha a chave, igual. 48 mais 20 mais, vou eliminar o colchete agora. 28 menos 19 dá 9. Repete o 5, eliminei o colchete. Vou eliminar a chave. Tem adição e subtração. Resolvo primeiro o quê? O que aparece primeiro. Se por acaso aqui fosse menos e aqui fosse mais, primeiro resolva a subtração, ok? Mas no caso é mais e aqui é menos. Vou fazer direto. Na ordem, 20 mais 20, 20 mais 9, 29. 29 menos 5, 24. Por último, vai dar 12, sobe 1, 72, resultado final dessa expressão com apenas adição e subtração. Agora se atente para um detalhe que eu vou comentar. Eu tinha 50 reais, perdi 5 reais na rua, mas eu achei 8 reais. Tá aí a expressão. Ficou com 45 quando perdeu 5, ficou com 53 quando achou os 8. Agora, tinha 50 reais comigo. Fui no supermercado e comprei um produto de 5 reais e um produto de 8 reais. Quanto me sobrou? Percebe a diferença? Aqui no caso eu tenho que diminuir do 50 a soma de 5 mais 8. Entende por que o parênteses aparece ali? Antes de diminuir do 50, você tem que somar os 5 mais 8. Eu espero que você tenha tido uma ideia do porquê de se utilizar parênteses. Eu quero dar ênfase naquela conta que tem que ser realizada primeiro pela naturalidade da situação. A situação é, eu estava no supermercado, comprei um produto de 5 e um produto de 8.
Então eu gastei 13. É esse 13 que eu tenho que retirar dos 50. Na matemática, a gente expressa que essa soma deve ser feita primeiro com um parênteses. Então vai ficar 50 menos 13. Isso dá 37, um resultado totalmente diferente, apesar das expressões serem parecidas. Contextualizando expressão numérica para você. Foda, né? Com PH para não ser palavrão. E com isso nós finalizamos a nossa aula. Fiquem muito espertos nos probleminhas. Eu não fiz nenhum de exemplo propositalmente para que vocês foquem nas palavras-chave de adição e de subtração, tudo bem? Muito obrigado por assistir essa aula, obrigado por sua companhia e te espero na próxima aula. Um forte abraço!